nós não estamos nem se dando conta de como a gente recebe tanta informação e essas informações acabam formando a nossa opinião. E isso não é diferente, por quê? Porque você está toda hora ligado na frente do seu celular, na televisão, e a mídia, né, usa bastante propaganda para estar vendendo as coisas para você, para fazer você adquirir. E a gente sabe que isso acaba despertando nas pessoas uma espécie de consumismo. Eu já falei nisso, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você tiver dúvida pode ir lá olhar. Mas hoje eu vou falar sobre 3 situações que você pode entender o que está acontecendo, modificar elas e transformar elas a seu favor para você poder ter um melhor rendimento no seu orçamento, tornar ele mais rentável, né? Mas, antes disso continuar, antes da gente entrar nesse assunto, gostaria que você desse um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. É importante a gente ter em mente que a gente tem que avaliar aquilo que nos é oferecido, para a gente entender se aquilo ali é essencial, ou seja, se é realmente importante, se a gente precisa realmente daquilo, ou se aquilo ali é uma coisa que não é importante, que ela não tem necessidade de ser, da gente ter, né, da gente adquirir aquilo, principalmente quando a gente está falando de mídia, de propaganda, a gente fala basicamente de produtos e serviços. Então, a primeira situação que a gente tem, assim, que a gente observa muito, que isso é bem amplo em todas as situações, todo mundo vai se familiarizar com a situação, é a questão do celular. Nós vimos que o celular, ele tem valores médios, baixos e valores altos, dependendo do aparelho. E é claro que, evidente, se você tem necessidade de um aparelho que tenha mais recursos e você vai utilizar ele, seja pelo trabalho, por qualquer coisa que você vai fazer, é importante que você tenha, se você tenha condições, você adquira mesmo, e ninguém está falando contra isso. Mas o problema é que nós vimos a maioria das pessoas que compra por status. Né? A gente vê muita gente comprando iPhone, última geração, último modelo, entrando em fila, só para ter aquele aparelho, mas a pessoa é assalariada, se endívida, faz um monte de dívida, um monte de parcela, passa o ano inteiro pagando, quando termina de pagar um já tem outro para pagar, mas não utiliza, só usa aquele aparelho para quê? Para poder fazer ligação pelo Zap, mandar não sei o que, né? Textozinho, áudio, e também para utilizar as redes sociais. Mas não faz um vídeo, não grava, não tem uma live, não tem uma outra utilidade. Então, são exemplos que a gente está colocando que se você precisa, se você usa, você precisa, requer para você por algum motivo, você tem um dispositivo caro que te dá a opção de vários recursos, tranquilo. Mas se não, você vai ser só para você parecer um cara mais rico, ou para você aparecer que você tem a mesma situação que os seus amigos e tudo mais. É melhor você comprar um que te atenda às tuas necessidades, que vai sair muito mais barato, e você vai acabar botando esse dinheirinho do bolso e ainda não precisa parcelar. A outra situação, que a gente vê também muito por aí, é a pessoa que ela contrata vários serviços de streaming, né? Amazon, Netflix, Globopay, e aí por aí vai. Mas, muitas das vezes, a gente percebe que essas pessoas elas nem vê essas programações, só compra para ter essa possibilidade, porque vê os outros que tem, todo mundo tem, aí no mês usa uma vez ou duas, e muitas das vezes aquilo que ela está comprando está sendo multiplicado por 3 vezes, ou seja, Amazon, Netflix, Globopay, no final das contas tudo é a mesma coisa e você está pagando vários serviços e não está consumindo nenhum. E se você consome, então escolha um, que pelo menos você vai economizar o dinheiro dos outros dois e aí você pega esse dinheirinho e bota no bolso. Porque tem muita coisa que a gente acaba consumindo que a gente consome porque vê as propagandas e isso acaba embutindo na gente uma vontade de adquirir aquilo, ou um convencimento para a gente ter aquilo, mas na verdade aquilo não faz a menor falta para a gente. Uma outra situação também que eu tenho visto muito comentário, inclusive vi o Primo Rico, que é do canal Primo Rico, falando sobre isso uma vez, e aí a gente vê, poxa, é de pensar um pouquinho, mas na verdade ele também tem razão. Não é que você vai se aplicar isso em todos os casos, mas se você avaliar, a questão de você pedir alimento em casa, né? Você pedir alimento por aplicativo, sanduíche, refeição e tudo mais, você acaba gastando muito mais dinheiro do que se você fosse no supermercado e comprasse as mesmas situações e acaba fazendo. Porque antigamente não tinha essas opções e as pessoas compravam e faziam em casa e acabava economizando sim. Por quê?
Porque você fazendo o alimento em casa, você economiza o dinheiro da mão de obra e economiza o dinheiro da entrega também. Então, se você for no mercado comprar aquilo que você precisa para você fazer, claro que eu não quero aqui que vocês deixem de fazer compra. O que a gente quer colocar na cabeça de vocês é que ao invés de você ficar comendo todos os dias por aplicativo, pedindo, inclusive indo na rua comer, você pode, uma vez ou outra, comer e não tornar isso uma rotina, porque também você acaba gastando muito mais. Quanto é um pedido que você faz na rua? Se você comprasse material para fazer em casa, era muito mais barato e você ainda não tinha aquela taxinha de entrega. Então, tudo isso tem que ser pensado. Se você avaliar um desses pontos, né, ou os 3 pontos, quem sabe, né, isso aí pode ocorrer na tua situação, se você adaptar isso aí, é aquela história que eu tenho falado lá atrás, tem mostrado o orçamento, ajudado o pessoal a interpretar, ver o que o pessoal pode fazer para melhorar, para diminuir as dívidas e tudo mais. Se você tem um comportamento desse jeito, ou dessas 3 situações que foram faladas aqui, se você simplesmente mudar um pouco esse comportamento e se adequar naquilo que é a sua necessidade, com certeza você vai estar melhorando seu orçamento, tornando ele um pouquinho mais rendável. Um grande abraço e até o próximo vídeo.